Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua igreja, Jesus. Já clamamos o Teu nome, Te adoramos e continuamos aqui nesse espírito de adoração. Nós entendemos, Pai, que só falta mais um pouquinho. É só um pouco mais, Pai, até que o Senhor possa voltar para nos buscar. Tenho certeza que a gente já não suporta mais viver tantas tristezas, tantas desolações, meu Pai. Porque nós não fomos preparados para isso, nós fomos preparados para a vida eterna que o Senhor tem para todos nós. Então nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa nos capacitar para que, se possível, apressar a Tua volta e que nós possamos estar todos reunidos na Tua presença, naquele grande dia. Essas são as bênçãos que eu te peço, meu Pai, e que o Senhor possa me usar mais uma vez como Teu servo, pecador miserável que sou, para compartilhar a palavra, o pão, com todos os nossos irmãos aqui nesta manhã e os que estão assistindo pela transmissão também. Essas são as bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Que privilégio mais uma vez estar aqui com todos os irmãos para que nós possamos compartilhar o pão da vida, né? A mensagem que Jesus, Deus, o Espírito Santo, Ele se propôs a colocar aqui em nossos corações. Obrigado, irmão. Para que todos nós possamos crescer juntos. E a mensagem que Deus colocou no meu coração é uma mensagem que fala sobre confiança. E eu já queria fazer um quebra-gelo com você. Acredito que praticamente a maioria já me conhece agora, né? Eu não vou perguntar a última vez. Quem não faz ideia de quem eu sou? Quase ninguém mais. Acho que todo mundo já me conhece agora, né? A mensagem que eu tenho é sobre confiança e eu me lembro de uma história com o meu pai. Eu aprendi a dirigir muito cedo. Eu tinha mais ou menos, eu acho, que meu pai colocou o volante do Fusca que ele tinha na minha mão para eu fazer minha primeira pilotagem, né? Se não me engano, acho que eu tinha cerca de 14, 15 anos de idade. Isso não é certo, tá? Você não pode fazer essas loucuras com seu filho, não. Meu pai, ele era muito doido. Só que a gente estava ali na roça, né? Era um ambiente ali propício, não estava numa pista nem nada, enfim. E eu comecei a aprender a dirigir com algumas dicas que meu pai dava. E até olhando, observando mesmo, sabe? Eu comecei a olhar, assim, as coisas que ele fazia. E na primeira vez que eu peguei ali no Fusquinha que ele tinha, a gente estava na roça ali, ele deixou eu dirigir um pouquinho. Por incrível que pareça, eu não deixei o carro nem morrer, acredita? Eu já saí de primeira, o carro nem morreu. E eu comecei a desviar dos buracos e tal, e me achando um piloto de fuga. Né? Quando, de repente, eu viro o volante para um lado, meu pai se assusta, achou que eu ia bater numa cerca e tal. E eu virei assim, desviei da cerca, ele falou, que é isso? Calma, cara, estou desviando da cerca. Calma, você está apavorado por causa de quê? Ele olhou para minha cara, nossa, meu Deus, que piloto de fuga, né? Mas por que eu estou contando essa história para você? Porque a partir dessas aulas, né, que meu pai me dava, eu comecei a ter muita confiança nele. Muita confiança ao ponto de que, na minha adolescência, né, infância, etc. e tal, eu não confiava em nenhum outro motorista se não fosse meu pai. Sempre que eu andava de carro com alguém, eu ficava meio com medo, assim, sabe? Escabriado, sei lá se esse cara vai bater com esse carro, porque não é meu pai. Meu pai, eu sei que ele é top, fera, o melhor motorista, né? E eu estou contando essa história porque, às vezes, em nossa vida, falta um pouquinho de confiança no nosso próprio pai. Falta um pouquinho de confiança em Jesus. Às vezes a gente acaba esquecendo as maravilhas, as coisas extraordinárias que Ele fez, tem feito e, obviamente, vai continuar fazendo na sua vida, assim como tem feito na minha vida também. Para a gente entrar um pouquinho nessa história de confiança, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler aí o verso 66 e verso 67. Evangelho de João, no capítulo 6. Verso 66 e verso 67. Quem achou, diga amém. Amém, a maioria achou. Diz assim na minha Bíblia, João 6, verso 66. O título da minha Bíblia está assim, muitos discípulos se retiraram. E o texto começa dizendo o seguinte, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura querei também vós outros retirar-vos? Somente esse trecho. Talvez você não saiba o contexto em que essa espécie de discussão aconteceu aqui na Bíblia, e para a gente entender um pouco melhor isso, a gente precisa voltar lá no início do capítulo 6. A gente está aqui no final já, é meio que o desfecho dessa história, dessa situação. Só que eu queria passar algumas lições com vocês, a gente aprender juntos, sobre o que esse capítulo como um todo ele mostra para a gente. Se a gente voltar lá no início do capítulo 6, a gente vai ver ali
pelo menos 2 ou talvez 3 milagres, dependendo da sua ótica, né, de como você está olhando o texto. O texto começa ali dizendo que uma grande multidão seguia Jesus. E Jesus ele se compadeceu daquela multidão que o seguia. Eles já estavam ali há muitos dias ali seguindo Jesus. E provavelmente, né, eles estavam com fome. Então Jesus ele toma uma atitude, ele chama um de seus discípulos, chama Filipe, e fala com ele: Filipe, a gente consegue alimentar toda essa multidão? A gente consegue aqui algum alimento, algum dinheiro, comprar algum pão, sei lá, enfim, para conseguir alimentar essas pessoas? E Filipe ele dá uma resposta muito sincera, uma resposta sensata, uma resposta realista, né? Olha só, cara não, né? Jesus, né? Mestre, não tem como a gente alimentar esse monte de gente. Ele dá um exemplo: nem com 200 denários a gente poderia comprar pão o suficiente para todas as pessoas. E vamos fazer uma conta rápida aqui. O denário seria uma moedinha de prata que corresponderia ao valor do trabalho de um dia da pessoa. Se a gente pegar aí o salário mínimo paulista, que é um pouquinho maior do que do restante do Brasil, R$ 1.550, se a gente fizer uma média de R$ 50 por dia, a gente tem mais ou menos o que valia um denário nos dias de hoje. Ok? Um dia de trabalho. A gente poderia também usar a conversão do valor da prata, etc. e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Então, R$ 50. Se a gente multiplicar aí 200 por 50, quem é bom de matemática aí, dá quanto? Quanto? Eu já sei, eu quero saber se vocês sabem. Quem sabe? 200 vezes 50 dá quanto? 10 mil, né? Perfeito. Em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, era como se Filipe estivesse falando: mestre, para esse monte de gente que está aqui, nem se a gente comprasse R$ 10.000 só de pão, tinha como a gente fazer esse pessoal tudo ficar satisfeito. R$ 10.000 de pão. Vamos colocar uma média do pãozinho francês aí para baixo, de 50 centavos, a gente está falando de 20.000 pães. Nem 20.000 pães seria o suficiente para alimentar essas pessoas. Então, de repente, chega André, e o próprio texto diz que a pergunta que Jesus faz para Filipe, ele faz uma pergunta só para ver qual era a resposta dele mesmo, porque ele já sabia o que ele queria fazer. Então, André chega com um rapazinho que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos, e sempre quando eu falo isso, eu não consigo não me lembrar de uma música que na época que eu tinha minha banda, a gente tocava muito essa música, que era 5 pães e 2 peixinhos. Talvez vocês conheçam, né? No coro falava: quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Eu não sou cantor não, tá? Mas enfim. Essa música mexe muito comigo porque mostra pra gente a capacidade que Deus tem de transformar algo complicado, uma situação complicada, em uma bênção que extrapola a mentalidade de todas as pessoas que estão ali ao redor. Então, você conhece muito bem essa história, e esse foi o primeiro milagre de Jesus neste capítulo aqui, na qual nós estamos falando, e ele faz ali a multiplicação dos pães, faz a multiplicação dos peixes, e você sabe que depois os discípulos ainda juntaram cada um com um cesto, totalizando 12 cestos, eles recolheram as sobras, e todos os cestos voltaram o quê? Cheios. E eu fico imaginando, cara, qual a confiança que esses discípulos, o nível de confiança, talvez de intimidade, que eles tiveram em Jesus para acreditar que Jesus poderia fazer aquele milagre. É um nível de confiança que talvez a gente não consiga imaginar muito bem. Porque a gente está ali, eu tenho um garoto, tem aqui 5 pães e 2 peixes. Ô Jesus, eu sei que sou o cara, mas são 5.000 homens aqui, fora mulheres e crianças, cara. É um negócio que foge a matemática aqui, né? E às vezes a gente tem até esse pensamento, eu não estou falando aqui que os discípulos tiveram, mas talvez nós, naquela situação, poderíamos ter esse pensamento de limitar o poder de Deus, ali, a capacidade de Jesus. Ah não, o Senhor pode fazer um milagre, mas isso aqui também já é meio complicado, né? Até aqui eu acho difícil. Mas a gente vê que em momento algum, os discípulos questionam Jesus. No momento que ele pede para que se separassem aqueles pães e aqueles peixes que estavam ali, os únicos que estavam ali, em momento algum, existe um escrito ali no texto que os discípulos falaram: olha só, eu acho que não vai dar certo isso aí não. O que você quer fazer com isso daí? Ninguém questionou. Todos eles confiaram em Jesus. Eles simplesmente executaram todas as ações que Jesus pediu para que eles fizessem. E às vezes eu e você temos dificuldade em fazer isso também. Às vezes eu e você temos sim uma dificuldade de seguir a Jesus de maneira cega, sim. É complicado porque às vezes os nossos olhos espirituais, as escamas dos nossos olhos, talvez elas não tenham caído para enxergar lá na frente qual que era o propósito de Jesus. Isso acontece na caminhada cristã. Mas os discípulos deixaram esse exemplo para nós ali porque isso não aconteceu com eles. Muito provavelmente eles já tinham também um olhar espiritual, eles entendiam que Jesus iria fazer alguma coisa. Eles não sabiam o quê.
Mas alguma coisa ele vai fazer. E depois desse milagre foi muito interessante. Eu diria até cômico, talvez. Porque aquelas pessoas, quando presenciaram aquele milagre, que de fato elas viram ali o que aconteceu. Não tinha pão suficiente para que todas aquelas pessoas se alimentassem. E Jesus, ele executou o milagre, conforme ele orou, deu graças, levantou o pão e começou a repartir. Ele ia tirando pedaço do pão e o pão não diminuía, cara. Que é isso? O cara está puxando aqui um pedaço e o pão continua do mesmo jeito. E está puxando, e o pão está multiplicando. E todo mundo foi comendo. Aquelas pessoas presenciaram um milagre literal na vida delas ali. E por causa daquele milagre, o que aconteceu? As pessoas começaram a querer levar Jesus para já declará-lo como rei. Eu disse, olha, esse aí é o Messias mesmo. É esse o rei que a gente esperava. Um cara que desse comida para todo mundo. Parecia até crente os pessoal lá, né? É esse rei que a gente esperava. Só que Jesus, vendo isso, e sabia que a hora dele não tinha chegado, o que ele faz? Ele se afasta. Ele vai para o monte fazer uma coisa que ele adorava fazer. Que era o quê? Orar. E aqui a gente abre um parênteses aqui, que é um baita exemplo para mim e para você, né? O próprio Jesus, ele tendo um contato pessoal, íntimo, único com o Pai, ele também separava momentos para ele conversar com o Pai. E a partir do momento que Jesus sai, ele se retira. A palavra continua discorrendo aqui no capítulo 6, falando que os discípulos eles entraram no seu barco e atravessaram, ou tentaram atravessar o lago, em direção a Cafarnaum. E eles embarcam nessa viagem e aqui a gente vê um segundo problema. Os discípulos tinham acabado de ver o milagre, obviamente, junto com todas as pessoas que estavam ali também. Só que no meio desse barco acontece, no meio dessa caminhada, desse trajeto que eles estavam fazendo com o barco, à noite ali, um clima meio complicado, meio escuro, o mar ali revolto e tal. E do nada eles veem alguém de longe, andando ali sobre as águas. E eles acham que era tão fantasma, né? E você conhece muito bem essa história, e aqui nós começamos a falar do segundo milagre de Jesus na sequência dessa história, em que Jesus ele anda sobre as águas. E você também sabe muito bem da atitude que Pedro teve em sair do barco. Ele fala, mestre, se realmente é o Senhor, faça com que eu vá ter contigo também. Então Pedro desce do barco, e aqui mais uma vez eu destaco a confiança que Pedro teve em Jesus. Você consegue imaginar uma pessoa sair de um barco, não vou dizer em alto mar, porque era um lago bem grande, apesar da Bíblia falar, chamar de mar, mas não era um mar em si, oceano, com água salgada, etc. e tal. Mas era uma extensão monstruosa de água e, obviamente, era bem fundo. Você consegue imaginar você tirar os seus pés de onde você tem certeza que está firme para pisar na água e desafiando todas as leis da física e poder caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus? Você consegue parar para imaginar, para entender quão alto foi o nível de confiança de Pedro para que ele pudesse tomar essa atitude? Porque quando a gente conta essa historinha para as crianças, quando a gente conta isso para alguém, talvez a gente não veja a ênfase que realmente isso deveria ter na minha vida e na sua vida, o nível de confiança, de intimidade que todos eles tinham com Jesus. Talvez a gente não consiga enxergar isso. Mas Pedro, sempre como mais ousado, ele desce do barco e vai indo. E quando ele chega perto de Jesus, o que acontece? O que acontece? Me ajuda aí. Ele começa a afundar. E qual que é a resposta de Jesus para ele? Homem, por que você duvidaste? Às vezes a gente acaba fazendo isso também. Às vezes até presenciando o milagre, às vezes até logo após a gente ter visto o milagre, parece que a gente tem uma síndrome de amnésia, sabe? Que a gente esquece o que Deus fez lá atrás. Às vezes a gente faz isso. E a pergunta que Jesus faz para Pedro é: por que você tem essa fé tão pequena? Por que você duvidou? E quando Jesus faz essa pergunta, ele está deixando muito bem claro: eu não dei motivo algum para você duvidar de mim. Em nenhum momento Jesus deu motivo para que nenhum dos discípulos, os apóstolos, as pessoas que andassem com ele, pudessem duvidar dele. Muito pelo contrário. Você andar com Jesus era milagre todo dia. Era cego que enxergava, era coxo que andava, era leproso que era curado. E eu pergunto para você, tem como não acreditar que Jesus pode fazer um milagre na sua vida, olhando tudo o que ele fez na sua vida passada aqui nessa terra? E a pergunta que fica é: por que mesmo assim a gente duvida? Por que que às vezes a gente não tem nem a primeira coragem que Pedro teve de sair daquele barco e colocar os pés ali na água? Por que que eu e você às vezes a gente faz isso? Por que que às vezes a gente esquece que lá atrás Deus já salvou a minha vida
entregando a sua própria vida, a vida de Jesus na cruz, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, ou eu não preciso nem ir tão longe. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que já passaram por experiências literais de que Jesus salvou a sua vida, e você está olhando para uma pessoa neste momento que passou por isso. Quando eu era adolescente, faz pouco tempo, uns 2 anos atrás, eu estava num passeio na igreja que eu participava lá, uma igreja que eu frequentava, de outra denominação, enfim, e a gente foi para uma cachoeira. E foi ali que eu peguei o meu pior trauma que eu tinha da minha vida. Foi ali que eu peguei o pior trauma que eu tinha da minha vida, o trauma de água. Porque eu tenho uma indisposição, gente, assim, que é um negócio muito esquisito. Se eu der um pique daqui na porta, eu já chego ali. Assim, eu não tenho disposição. Eu preciso me exercitar mais, etc e tal, para poder ter mais disposição. Isso na natação é do mesmo jeito. E a gente estava ali com alguns amigos que tinham, pasmem-se, eles tinham aprendido a nadar naquele dia. E eles já estavam nadando melhor do que eu. E eu caí na besteira de seguir alguns amigos para poder atravessar uma distância que era mais ou menos daqui, ali na porta da igreja, só que nadando. Só que no meio era fundo. E tinha tipo uma espécie de ilhazinha. E eu cheguei lá quase morto. Quase desmaiando. E consegui. Aí deitei na ilhazinha e fiquei lá respirando. Tomando ar. E na hora de voltar, eu falei assim, o que eu vou fazer? Para que eu não possa passar vergonha com os meus coleguinhas aqui, né? Não morrer afogado aqui no meio do caminho, eu vou correr, vou pegar o impulso e vou pular, porque só com o impulso eu já vou andar um pouquinho, depois eu bato o braço, enfim. Só que eu não sabia pular direito. E fatalmente, não sei o que aconteceu, quando eu pulei, eu meio que caí de barriga, assim, sabe? Nisso que eu caí de barriga, eu já perdi completamente o meu fôlego ali, já, naquele momento. Aí você imagina, em vez de eu voltar, não, eu continuei. Comecei a bater o braço e fui. Quando eu olhava na direção da porta, que era a ilhazinha, para eu voltar, parecia que cada braçada que eu dava, a ilhazinha ficava mais longe. Cada braçada que eu dava, ficava mais longe, mais longe. O amigo que pulou junto comigo no mesmo instante, ele já tinha ido e estava voltando e me encontrou no meio do caminho, eu indo ainda. Só para vocês terem uma noção como é que era difícil o negócio. E na hora que ele chegou perto de mim, eu comecei a gritar para ele. Falei assim, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Eu estou afogando. Os meus braços começaram a ficar dormentes. Eu comecei a perder o fôlego, eu não conseguia mais bater o braço. Eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer. E esse amigo chegou perto de mim para me salvar. E o que a pessoa faz quando está sendo afogada e chega alguém para salvar? É de boa, né? Ela fica paradinha, né? Ah, vai lá, me resgata aí. É assim que acontece? Não é? Cara, eu comecei quase a bater no menino. E literalmente dando braçada no ombro dele, empurrando ele para o fundo, usando ele como se fosse boia. O menino começou a bater na minha mão, calma. E aquele desespero, ficou uns 4, 5 amigos boiando assim em volta de mim, pensando, gente, o que a gente vai fazer? Porque se chegar perto dele, ele vai afogar a gente. Vai morrer ele e a gente, como é que vai fazer? E do nada as pessoas começaram, os adolescentes que estavam ali comigo, eles ficaram tudo parados olhando, e começou a passar um filme na minha cabeça. E eu pensei, acabou. 15 anos, vivi tanto assim, mas poderia ter vivido menos. Eu só passar aquele filme na minha cabeça de todas as artimanhas que eu já tinha feito, e, consequentemente, até aquela altura do campeonato, muito menos coisas boas eu tinha feito do que coisas ruins. E, de coração, passou um filme na minha cabeça e eu achei que naquele momento eu iria morrer. E eu tive a brilhante ideia de fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu tenho muitas brilhantes ideias. Eu vou pegar um impulso no fundo do rio. Eu vou mergulhar com o pé e vou tentar subir. Quando eu encostar o pé no chão, eu pulo e vou. Misericórdia, parecia que eu estava descendo para o inferno, porque não tinha fundo o lago. Eu não achei o fundo. E preste bastante atenção neste detalhe. Eu desci e não achei o fundo, ok? E quando eu subi de novo, aí eu já estava com 2% de fôlego, os braços literalmente tinham morrido. Eu não conseguia mais fazer isso aqui com o braço. Eu não conseguia. E eu dei o meu último grito, assim, e já era. Eu falei assim, pronto, é agora. Vou descer e só, sei lá, uns 2 quilômetros, vou achar meu corpo por aí, porque não tem outra coisa. Nisso que eu fui descendo, fui virando a cabeça. Quando a água chegou aqui, ó, na beirada da minha boca, os meus lábios aqui, a ponta do dedão do meu pé firmou na ponta de uma pedra. E essa pedra, eu preciso ser muito específico para você, essa pedra parecia que tinha formato de um dedo. E eu vou repetir, eu tinha descido e não tinha encontrado nada. E depois que eu desci sozinho, meio que para me afogar, a ponta do dedão do meu pé firmou-lhe em uma pedra que era como se fosse um dedo, segurando. E eu fiquei ali parado, só com a minha cara para lá de fora, e fiquei com os meus braços só para a correnteza não me levar. E os meninos ficaram assustados, falei, o que é isso, cara? Eu disse, não, peraí, que eu apoiei alguma coisa aqui.
E eu fiquei ali tomando fôlego, como eu já estava no meio do caminho, fiquei ali uma meia hora para recuperar o fôlego que eu tinha perdido, o desespero de quase morrer. E então depois eu consegui nadar até a borda daquela margem do rio. Depois disso, meus amigos, nunca mais eu entrei em uma água que eu não conseguisse enxergar o fundo. Eu literalmente fiquei traumatizado com isso. Mas o que eu quero dizer para você é que essa experiência ficou marcada para mim no aspecto de confiança. Porque se eu vejo o cuidado que Deus teve comigo lá atrás, eu tenho certeza que aquilo não era uma pedra, era o dedo de Deus que estava segurando ali para que eu não me afogasse. Isso faz com que eu tenha fé para acreditar que Jesus, Ele pode sim resolver qualquer problema na minha vida. E é essa fé que eu quero passar para você também, para que você também tenha essa fé de acreditar que não importa a dificuldade, não importa a circunstância, não importa pelo que você tem passado ou enfrentado, Jesus Ele tem capacidade de eliminar todo o problema que acontece na sua vida. Isso é um fato. Mas voltando à nossa história, ela não termina por aí. Jesus, ele ali entrou no barco com os discípulos depois e continuou, chegaram até outra margem e o dia amanheceu. Só que olha só que interessante. Assim que o dia começa ali, aquelas pessoas, lembra da galerinha da comida, que viu a multiplicação dos pães e dos peixes, que comeram bastante até se fartarem. Lembra dessa galera? Eles voltaram lá. Nisso que eles voltaram lá, eles não encontraram Jesus, não encontraram os discípulos, e eles pensaram, olha só, eu lembro que Jesus não saiu com eles. Jesus ele saiu separado e os discípulos saíram depois para atravessar. Então pode ser que eles estejam lá do outro lado. O que a gente vai fazer? Vamos atrás deles. Então essas pessoas entraram nas suas embarcações, ali nos seus barcos, e eles atravessaram e foram atrás de Jesus. E a pergunta que eu faço para você, eles queriam o quê com Jesus? O quê? A gente vê claramente o que eles queriam quando Jesus tem o primeiro encontro com eles. Quando Jesus dá a resposta para eles e fala assim, olha só, eu sei por que vocês vieram para cá. Eu sei que vocês vieram aqui porque eu multipliquei os pães lá e vocês estão a fim de comer. Na linguagem de hoje, 2023, seria mais ou menos isso que Jesus estava falando. E ele começa, a partir daquele momento, a exortar aquelas pessoas. E ele começa a trabalhar muito com o significado de pão. Lembra que no começo do capítulo a gente começou falando de pão? Em que ele fez a multiplicação dos pães? Quando chega nessa discussão aqui, Jesus começa a falar com aquelas pessoas, olha só, eu sou o pão da vida e vocês estão procurando, ou me procurando, pelo motivo errado. Se vocês comerem o verdadeiro pão da vida, jamais vocês vão sentir fome. E as pessoas ainda perguntavam, mas dá esse pão para a gente então, já que a gente não vai sentir fome mais. E elas não entendiam, ou talvez fingiam que não entendiam aquilo que Jesus estava falando. E Jesus estava sendo bem exortador com aquelas pessoas. Ele estava falando com elas, olha, vocês estão me procurando pelo motivo errado. Vocês não têm que procurar por causa de comida, porque essa comida aí ela estraga e já era. Vocês têm que me procurar pelo fato de que eu sou o pão da vida. E quando vocês tiverem um encontro verdadeiro comigo, comerem da minha carne, vocês vão ter uma vida transformada. E aquelas pessoas começaram a entender. Assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Esse aqui não é o filho de José? Não é o filho de Maria, não é lá o carpinteiro, né, que trabalhava com alvenaria também, etc. e tal. Quem esse cara acha que ele é para poder falar isso? Peraí, ele está querendo dizer que ele é Deus, que ele é o Messias, é isso que ele está querendo dizer? E eles chegam ao ponto de perguntar para Jesus que milagre o Senhor é capaz de fazer, porque Moisés, ele fez cair o maná. Gente, eu não sei se você entendeu. As mesmas pessoas que se alimentaram do pão da multiplicação, elas perguntam para Jesus, que milagre o Senhor pode fazer? Às vezes a gente tem essa síndrome de amnésia. Às vezes a gente se esquece completamente do que Deus fez na nossa vida. Era como se eu estivesse falando para Jesus, espera aí Jesus, eu estou com essa dificuldade, mas que milagre o Senhor pode fazer para resolver isso? Sendo que eu estou esquecendo do milagre que Ele fez lá atrás, naquele rio, quando Ele salvou a minha vida. Sendo que eu estou esquecendo do milagre que Ele fez em ter me colocado na família que Ele me colocou, para que eu tivesse a criação que eu tive, para que eu estivesse aqui hoje pregando a palavra de Deus. A pergunta que fica é, por que a gente se esquece dos milagres tão simples, que parecem ser simples, mas que na verdade podem sim ser milagres que salvaram a sua vida e a transformaram? E literalmente eu fico sem entender o argumento daquelas pessoas que estavam ali. Não tinham passado cerca de 24 horas que aquelas pessoas tinham presenciado um milagre.
e elas meio que jogam na cara de Jesus: por acaso o Senhor é maior do que Moisés? E a resposta de Jesus é algo extraordinário. Olha só, quem providenciou o pão para vocês, o maná do céu? Não foi. Foi Deus que providenciou. E ao mesmo tempo ele se coloca no lugar de Deus e fala: eu posso providenciar o pão da vida para vocês. E isso irritava muito aquelas pessoas, porque elas não queriam ser exortadas. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Muitas vezes a gente pede a vontade que nós temos em nosso coração, e quando nós recebemos o não, a gente não aceita e a gente começa a criticar. Talvez até a divindade ou a capacidade de Deus em resolver algum problema na nossa vida. Jesus ele foi muito enfático, ele começou a ser muito duro com as palavras, ele começou a falar para aquelas pessoas, exortando aquelas pessoas: volto a dizer que vocês estavam procurando Jesus, vocês estavam me procurando pelo motivo errado. E as palavras foram tão fortes, que chega um momento no texto que as pessoas que estavam ali começam a falar: duras são essas palavras, quem pode ouvir essas palavras? Em uma outra linguagem, era como se estivesse falando assim: olha só, cara, isso aqui é muito difícil. Alexandre, isso está falando para mim, cara, não dá para ouvir isso, é complicado. Eu não sou pago para isso. Eu não vim aqui, eu não andei aqui tantos quilômetros seguindo esse cara, para eu chegar aqui agora e ele me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que achar. Era mais ou menos isso que as pessoas estavam falando. E o próprio texto diz, e nós já começamos a entrar um pouco aqui, no finalzinho do capítulo que foi aonde os versos que a gente leu. E por causa das palavras, da dureza dessas palavras, o texto diz o quê? Muitos discípulos o abandonaram. Presta atenção, eu não estou falando dos 12, a Bíblia não fala dos 12, porque depois ela continua falando assim dos 12. Mas pessoas que eram discípulos de Jesus. Pessoas que estavam seguindo Jesus, há tempos. Pessoas que estavam lá, tomando notinha. Não, eu sou discípulo de Jesus, estou aprendendo aqui com ele. E beleza. Nesse momento, muitas dessas pessoas não suportaram a exortação. E elas começaram a sair. Simplesmente começaram a sair. E aqui eu vejo um exemplo muito claro que acontece em muitas igrejas. É óbvio que eu sei que aqui não acontece isso. Que muitas pessoas, por uma certa chateação que passa com o irmãozinho da igreja: isso aqui eu estou aqui de voluntário, eu não sou obrigado a ouvir isso. E vira as costas e abandona a igreja. Infelizmente, irmãos, existem pessoas que fazem isso. Acredita? Existem pessoas que fazem isso. Pessoas que talvez estejam seguindo a Deus, seguindo a Jesus, ao Espírito Santo, pelo motivo completamente errado. Pessoas que não suportam o contraditório vindo do próprio Mestre, do próprio Messias. Era o caso dessas pessoas aqui. Pessoas que já estavam andando com Jesus há um tempo. Pessoas que já deveriam ter uma certa intimidade com Jesus e provaram com a atitude delas de abandonarem Jesus, que não tinham um relacionamento verdadeiro com Ele. E talvez isso falte na minha vida, talvez falte na sua vida. Um relacionamento verdadeiro, é só isso que pode gerar uma confiança de nossa parte em Jesus. Quando a gente entende tudo que Jesus fez atrás, tudo que Jesus fez, o sacrifício, tudo que Ele fez na nossa vida, na nossa família, tudo que Ele projetou, planejou para que nós estivéssemos aqui hoje, é impossível a gente não confiar em Deus. Se nós lembrarmos do que Deus tem feito no passado, com certeza nós seremos bem-sucedidos no futuro confiando em Deus. Eu estou parafraseando, trocando bem as palavras de Ellen White aqui. A gente precisa confiar. Só que o desfecho dessa história é algo que me entristece muito. Me entristece pela atitude que as pessoas tiveram, que os discípulos tiveram, mas ao mesmo tempo é algo que me deixa muito feliz com o final de todo o capítulo. Porque o texto fala que Jesus exorta aquelas pessoas, muitas dessas pessoas eram discípulos de Jesus, e esses discípulos começaram a abandonar. Em outras palavras, enquanto Jesus está falando para aquela grande multidão: gente, vocês estão errados, vocês estão me procurando pelo motivo errado, eu sou o pão da vida, vocês têm que estar comigo, comer da minha carne, se alimentar de mim. No momento em que ele estava falando, aquelas pessoas começaram a se levantar do chão, ou se estavam em pé mesmo, começaram a sair e começaram a deixar Jesus falando sozinho. Imagine essa cena. Você já passou por isso? Você está falando alguma coisa, talvez você está até, não sei, talvez com seu filho, uma criança, que você está dando uma orientação, a pessoa vai lá e vira as costas, deixa você falando sozinho. Imagina a sensação. Agora não sou eu, não é você, era o próprio Cristo que estava falando. E as pessoas tiveram coragem de virar as costas para Ele. E aqui a gente chega no ápice dessa história. Jesus, Ele olha para aquelas pessoas, para aquela grande multidão indo embora.
E quando ele olha para o lado, para trás, não sei aonde que eles estavam geograficamente falando, ele olha e vê os 12 ali. E ele vira para os 12 e faz uma pergunta. Ei, e vocês? Também não querem sair? Talvez Jesus estivesse falando para eles assim, e eu estou conjecturando aqui, vocês não querem aproveitar o embalo aí, né? E já ir também embora? Aproveita, já foi praticamente todo mundo, só ficou vocês aí. Se vocês quiserem ir também, pode ir que eu toco sozinho aqui. Não preciso de vocês não. E o que mais me surpreende é a resposta que Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele dá para Jesus. Eu queria que você lesse comigo. Nós lemos o verso 66 e 67. E olha a resposta no verso 68, em que Pedro dá para Jesus. Vamos ler o 67 novamente? 67 diz o seguinte: Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Querido, quando a situação ficar difícil na sua vida, quando literalmente você achar que está num beco sem saída, a sua resposta deve ser essa daqui. Jesus, Mestre, Espírito Santo, Deus, eu não tenho para onde ir. Não tem outro lugar que eu poderia estar que fosse melhor do que na tua presença. Se eu estou passando por essa dificuldade, essa provação, e eu estou em comunhão contigo, eu tenho uma intimidade contigo, eu sei que o Senhor tem alguma coisa para me ensinar com isso. E eu estou aqui disposto a aprender. Porque eu não tenho outro lugar para onde ir. Será que você já teve esse pensamento na sua vida de que quando as situações ficavam muito difíceis, será que esse foi o seu primeiro pensamento? Será que você olhou para os seus problemas meio que dando risada e falou assim, cara, se está ruim assim, imagina sem Jesus. E aí? A gente sabe que, biblicamente, o choro pode durar uma noite, mas, de fato, a alegria ela vem pelo amanhecer. Não existe problema que Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles não tenham poder para resolver esse tipo de problema. Não existe. Não interessa. Não importa o que você pensar. Pense no pior acontecimento histórico que poderia acontecer na sua vida hoje, neste momento. Talvez a perca de um ente querido. Para os pais, talvez a perda dos filhos. Para os filhos, talvez a perda dos pais, enfim. Tudo isso pode ser resolvido. E você fala, como é que vai resolver morte? Nós somos chamados para ter a vida eterna em Jesus. E o nosso maior consolo na perda de um ente querido é que um dia Jesus vai voltar. E esse ente vai ressuscitar. E nós vamos passar a eternidade com Jesus. E para nós caminharmos para o encerramento, eu estava na faculdade essa semana e o nosso professor de formação espiritual ele contou uma história que me deixou muito impressionado. Impressionado de verdade. É uma história de um personagem, eu digo personagem, mas é literal, né? Chamado Horatio Spafford. Eu não sei se pronuncia assim. E de tabela eu sei que você conhece esse cara. E você fala assim, você é doido, Deus? Não conheço não, nunca ouvi falar. Mas preste atenção nessa história que eu tenho certeza que você vai se lembrar dele. Esse cara, ele resolveu ser um missionário. Ele tinha algumas empresas e ele resolveu se abdicar de tudo, enfim, ser missionário e seguir na obra de Deus. Ele tinha a sua esposa e tinha 4 filhas, 4 meninas. E quando ele teve essa ideia de servir a Deus, na verdade, um chamado de servir a Deus, ele falou com a sua esposa, pessoal, nós vamos? Ok, nós vamos. Então eles foram, só que tem um detalhe importante. Ele precisava terminar de resolver algumas coisas do seu trabalho, coisas pessoais. Então ele combinou com a sua esposa e falou assim, meu amor, talvez foi assim, não sei, né? Eu preciso que você vá na frente, que você vá primeiro com as crianças e eu vou me encontrar com vocês depois. Então a sua esposa foi com as crianças. Só que, infelizmente e tragicamente, no caminho da missão em que a sua esposa estava indo com suas 4 filhas, o barco bate em uma outra embarcação de ferro e ela vem ao naufrágio. No momento do desespero, a esposa de Horatio, ela tenta pegar as suas filhas, só que das 4, 2 se perdem naquela bagunça, todo mundo correndo para um lado e para o outro. Ela não conseguiu encontrar 2, e as 2 que estavam perto dela, ela agarrou uma no braço e outra pela mão,
E o barco foi afundando, a embarcação foi afundando, e ela tentou nadar com 2 crianças. E eu pergunto para você, é possível você nadar sem os braços, segurando uma criança com um, segurando outra criança com outro, só com as pernas ali? Se uma pessoa for muito habilidosa, talvez até consiga. Mas o problema é que aquela mãe, ela não conseguiu. Ela já tinha perdido as suas 2 crianças no caminho ali, na bagunça ali, no desespero que estava acontecendo. E no caminho para o lugar que eles estavam chegando, que já estava próximo, ela não conseguiu salvar nenhuma das outras 2. E ela chega sozinha, do outro lado, sem as suas 4 filhas. E ao chegar, ela escreve uma carta para o seu marido. E uma expressão é muito forte que ela usa nessa carta. E ela coloca, saved alone. Salva sozinha. Isso para enviar para o seu esposo. Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha um telefone para poder se ligar. Não tinha nada disso. A comunicação era por telegrama, cartas. O esposo recebeu essa carta. E eu pergunto para você, imagine a tristeza de um pai a entregar literalmente a sua vida para a missão, para a obra de Cristo, e no caminho da sua decisão, ele perder as suas 4 filhas de uma vez só. Você consegue imaginar a dor dessa família? Não dá para imaginar. Só que o que mais me surpreende não é a dor que essa família passou, mas foi como ela passou pela dor. Entende a diferença? Horácio, ao receber aquela carta, ele não desistiu da sua missão. E ele embarcou e também foi no mesmo destino. E ele pediu, ele avisou o comandante da embarcação: capitão, por favor, quando chegar no local aonde o acidente ocorreu, pare. Deixe que eu pelo menos possa prestar as minhas condolências ali às minhas filhas que faleceram. Só a esposa dele tinha sobrevivido. A sua esposa, depois de ter sobrevivido, sofreu um trauma, você imagina, terrível, ao ponto de querer tirar a sua própria vida diversas vezes. Então, no caminho, para encontrar com a sua esposa, o capitão chega no local ali onde aconteceu o acidente, vai lá na porta dele. Horácio, chegamos, é aqui. Horácio sai ali da sua cabine, eu não sei aonde que ele estava ali na embarcação. Ele pega algumas flores, chega ali na proa do barco, joga, faz ali uma espécie de oração. E a única coisa que ele tinha naquele momento era uma caneta e um papel. E nessa caneta, e nesse papel, ele escreveu uma das canções mais lindas que eu tenho certeza que você conhece. Eu estou te contextualizando para que você possa entender e ver o significado dessa letra e entender em qual momento essa letra foi escrita. A equipe de louvor irá cantar essa música e preste bastante atenção. Você conhece essa música e você pode cantar junto. Essa música foi escrita em um momento de sofrimento, ou melhor, de possível sofrimento, porque mesmo sofrendo a dor de perder suas 4 filhas, Horácio, ele escreveu no papel: eu sou feliz com Jesus. Em outras palavras, não importa o que me aconteça, a minha felicidade não está nos meus filhos, a minha felicidade não está na minha esposa, a minha felicidade não está no trabalho que Deus me deu, a minha felicidade está em Jesus. E por isso eu sou feliz com Jesus. Se passa mais hoje, se eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó Senhor,
que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal. Salvou-me Jesus, ó que amor sem igual. Sou feliz e hoje vivo na luz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar. E então com Jesus vou pra sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. A nossa felicidade, ela só existe, ou só deveria existir, por um único motivo. Um dia, Deus enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele enviou seu único Filho para que ele pudesse ser morto, por amor a mim, que sou um pecador miserável, por amor a você, por amor a todos nós, e essa é a boa nova do Evangelho. Se isso não é um motivo de felicidade para nós todos os dias, meu querido, meu amigo, minha irmã e meu irmão, nós precisamos seriamente reavaliar as nossas expectativas sobre a Bíblia. Um dia o dono do universo, ele entregou a sua própria vida para nos salvar e nos proporcionar a maior felicidade de todas, que é a felicidade de ter um Pai celeste que está a todo momento olhando por nós, guardando a nossa vida. E por mais que as coisas aqui nessa terra não andem da maneira que nós achemos que deveria andar, nós temos a plena certeza e a convicção de que no dia do retorno do nosso Mestre, aí sim, como um rei poderoso, majestoso, ele vai eliminar todo o pecado. É justamente nesse dia que ele vai enxugar a última lágrima. Ele vai orar para você: filho, eu sei tudo que você passou, mas fique tranquilo, porque o sofrimento acabou. Esse é o motivo da nossa felicidade. Esse é o motivo da sua felicidade.
e que o Espírito Santo de Deus possa continuar mostrando essa felicidade a cada dia no seu coração, amém? Queria convidar vocês a se colocar sobre os pés, vamos falar com Deus mais uma vez para encerrar esse momento magnífico que tivemos aqui de abertura da palavra, amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Jesus, muito felizes, porque nós somos felizes contigo, meu Pai. Nós entendemos aqui que em meio às provações, em meio às dúvidas, meu Pai, que podem existir na nossa cabeça, nós precisamos entender que a nossa felicidade se baseia no fato do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, sem precisar e sem que nós merecêssemos, Jesus, porque nós somos pecadores miseráveis e não merecemos nada senão a morte eterna, mas a Tua misericórdia, a Tua graça, ela nos alcança todos os dias, meu Pai. E é por causa desta misericórdia, por causa desta graça, que nós não temos outra opção, senão a confiar em todos os planos que o Senhor tem para a minha vida, para a vida de toda essa igreja, Pai. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que essa confiança possa brotar, germinar, caso ela ainda não tenha nascido no coração de cada um dos irmãos que estão aqui nessa igreja e dos irmãos que estão assistindo essa transmissão e posteriormente a gravação também. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Essas são as bênçãos que eu te peço, meu Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém.